Não confie no seu próprio juízo. Essa talvez seja a grande lição do livro de Juízes. O livro de Juízes não é o relato de um povo que estava sendo guiado por homens levantados por Deus para conduzir o povo na sua vontade. O livro de Juízes é um relato de um povo que escolheu abandonar o Senhor, ignorou as suas ordens, os seus ensinos, os seus preceitos, se misturou com povos pagãos que desprezavam ao Senhor, passou a adorar ídolos, fazer o que dava na própria cabeça, julgar o certo e errado pelas suas próprias vontades, e que eventualmente, em momentos esparsos e raros de arrependimento, recebiam a misericórdia de Deus, que levantava juízes contra tudo e contra todos, inclusive contra a vontade do próprio povo, levantava juízes e impunha o seu poder, impunha sua vontade, libertava o povo, mas que logo esse povo voltava a pecar, porque estavam cegos, estavam embriagados nas suas próprias vontades, nos seus próprios desejos. O texto de hoje nós lemos Juízes do capítulo 16, verso 4 até o capítulo 18. No capítulo 17, no verso 6, o texto diz que naqueles dias Israel não tinha rei. Cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. E fica muito claro que não dá certo, que isso não dá certo. O povo paga um preço muito alto por fazer o que dava na cabeça, por fazer o que parecia certo aos seus próprios olhos. E o problema não é que eles não tivessem um rei, porque eles tinham um Deus, eles tinham um Senhor a quem eles deveriam obedecer, a quem eles deveriam ser fiéis, e abandonaram o Senhor, cada um para fazer o que gostaria. Por isso o povo é destruído, por isso o povo chega a essa situação que é retratada no livro de Juízes, que nos traz um dos piores momentos da história do povo de Israel. No capítulo 16, nós vemos o desfecho da história de Sansão, que, contra todos os seus esforços, acaba libertando de fato o povo de Israel da opressão dos filisteus, mas não porque agiu com sabedoria, não porque foi fiel ao Senhor, mas simplesmente porque Deus era grandioso, poderoso e fez a sua vontade. Ele disse que libertaria o povo, disse que faria através de Sansão, e contra todo o esforço de Sansão, que faz tudo para tentar frustrar essa profecia, o Senhor acaba cumprindo de fato a sua vontade. Mas que papel Sansão teve nessa história? Foi destruído, foi humilhado. Um homem que matou 1000 filisteus com a queixada de jumento não poderia ter libertado o povo sem acabar morto, com seus olhos furados, humilhado numa arena, servindo ali de entretenimento para os filisteus? É claro que poderia, mas ele quis fazer o que parecia certo aos seus olhos. Eu quero me casar com aquela mulher, tomem ela para mim. Não, agora eu quero essa. Não, agora eu quero essa prostituta. Não, agora eu quero isso. Eu quero comer esse mel nesse cadáver de leão. Ele rompe todas as possibilidades do seu voto de Nazireu, do seu voto com o Senhor, ignora tudo que Deus o havia orientado, tudo que era esperado dele enquanto homem de Deus. Sansão fez o que parecia certo aos seus olhos e pagou um preço alto por isso, assim como o povo em tantos outros momentos. No capítulo 17, nós temos o episódio de Mica, um homem que roubou 1.100 peças de prata da sua mãe. Gente boa. Roubou 1.100 peças de prata da sua mãe. Quando ele ouviu a sua mãe amaldiçoando aquele que teria roubado ela, ele diz, não mãe, não faz isso não, fui eu que roubei. A mãe pega aquelas peças de prata de volta, mas pega dessas peças de prata 200 peças e manda fazer para o seu filho uma imagem esculpida, um ídolo de metal e que são colocados na casa de Mica. Ele então pega um dos seus filhos coloca para ser seu sacerdote pessoal, constrói um altar na sua própria casa. Olha a questão do cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. Ele então pega, manda fazer um ídolo, manda fazer um altar, pega o seu filho, pronto, agora você é meu sacerdote. Depois de um tempo passa por ali um levita que estava em busca de um lugar para morar, e ele fala, não, vem trabalhar para mim, vem ser meu sacerdote pessoal. Aquele levita também perdido na vida, perdido no mundo, recebe uma proposta para ser sacerdote que ele não tinha capacitação para ser, e ele aceita aquela oportunidade. Qualquer semelhança com os dias de hoje não é mera coincidência, mas ele aceita aquela oportunidade, vai ser sacerdote na casa de Mica, até que depois de um tempo estava passando por ali a tribo de Dan, que ainda não tinha tomado posse da sua terra. Eles não foram capazes de expulsar os amorreus, ainda estavam sem terra, estavam em busca de um pedaço de chão, passaram por ali pela casa de Mica,
encontraram uma cidade ali próxima, resolveram tomar aquela cidade, mas eles viram os altares, viram o altar, viram ali os ídolos que havia naquela casa. No caminho para essa conquista, passam por ali, pegam aqueles ídolos, o altar que havia sido feito, levam o sacerdote, o falso sacerdote, e dizem para ele, não é melhor ser sacerdote de uma tribo inteira do que de uma casa só? Então ofereceram uma promoção para o sacerdote auto-intitulado, levam esse sacerdote. O texto bíblico vai dizer que a tribo de Dan adorou aquela imagem esculpida de Mica durante todo o tempo em que a casa de Deus permaneceu em Siló, até o momento em que a tribo de Dan foi levada para o exílio. A tribo de Dan, daquele momento até o exílio, se esqueceu do Senhor, se esqueceu do tabernáculo, da casa de Deus que estava ali em Siló. Construiu um altar para chamar de seu, pegou um sacerdote para chamar de seu e fez a sua própria adoração, instituiu a sua própria adoração. Não à toa, a tribo de Dan, ela não é mencionada no texto de Apocalipse, lá no capítulo 7, quando as tribos de Israel são mencionadas no capítulo 7, lá no verso 5 ao verso 7, a tribo de Dan não é mencionada. A tribo de Dan foi esquecida, porque antes de tudo, ela se esqueceu do Senhor. Construiu um Deus para chamar de seu, um altar para chamar de seu, um sacerdote para chamar de seu. Cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. Não confie no seu próprio juízo, porque é muito provável que o seu próprio juízo seja guiado por razões egoístas, por desejos, pela sua pecaminosidade, pela sua ganância. Seja guiado pelo Senhor, pela palavra de Deus, pela vontade do Senhor. Que Ele seja o nosso juiz, que Ele seja o rei das nossas vidas e que não sigamos a triste história, o triste exemplo do povo de Israel, quando resolveu viver por conta própria, se esquecendo do seu Deus. E que foi destruído por isso, pagou um altíssimo preço por isso. Nós não precisamos de um rei humano, não precisamos de juízes humanos, precisamos de juízo na cabeça para seguirmos os juízos de Deus. Isso sim é que transforma a vida, que traz vida e traz realização para a nossa existência. Não confie no seu próprio juízo, siga a vontade, o plano, a orientação de Deus para você. Essa é a fórmula do sucesso, da realização de uma vida plena diante do Senhor. Vamos juntos, aprendendo mais com a palavra de Deus, você já sabe. Amanhã a gente se encontra aqui para mais uma reflexão e fechando a leitura do livro de Juízes. Deus te abençoe, até amanhã.